Pode sentar. Esta é uma manhã muito especial na sua vida, na nossa vida, porque não é por acaso que você está aqui. Converse com Deus um instante agora, peça que Ele fale ao seu coração. Diga para Ele: Senhor, Tu sabes todas as minhas necessidades, sabes do quanto eu preciso de Ti, o quanto eu quero Te conhecer melhor e o quanto eu quero que Tu mudes a minha vida. Tu sabes, Senhor, do que a minha alma necessita agora. Eu sei, Senhor, que por trás da minha voz há uma outra voz, e eu peço, simplesmente peço em nome de Jesus que Tu a faças ouvir, e que todos possamos entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em nome de Jesus, amém. Mas onde está Jesus Cristo? Era a madrugada do primeiro dia da semana depois da morte, da crucificação e morte de Jesus. Todos os discípulos debandaram, todos fugiram, mas na madrugada do primeiro dia da semana, foram essas duas mulheres ao sepulcro para terminar os processos, para que pudessem então ter alguma esperança, mas foram lá sem nenhuma esperança, porque elas foram preparadas com os ungüentos, com os óleos, com todos os preparativos para se dar e se fazer a um morto. Para elas ele estaria ali naquela sepultura, mas foi uma surpresa. É assim que pensamos. Muitas vezes achamos que a nossa vida chegou ao fim, que todo o nosso projeto parou, que as circunstâncias se levantaram contra nós e a morte, achamos então que é a palavra final de todas as coisas e de todas as circunstâncias da nossa vida. Mas Jesus está presente para mostrar-nos, ensinar-nos que a morte, que é o último inimigo, que é o mais terrível e a mais absoluta certeza que todo ser humano tem, a morte também foi vencida. Mas naquela madrugada elas ouviram um anjo falando algo extraordinário. Elas foram preparar um morto, mas encontraram um anjo à porta do sepulcro. Aquela porta estava vazia, aberta, e ali estava um anjo sentado sobre a pedra que fechava o túmulo. E o anjo conversou com aquelas mulheres e disse: Ele não está mais aqui. Vamos ver comigo o versículo? Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele estava, onde ele jazia. Quando ele estava aqui, diga essa frase comigo. Quando ele estava aqui, sim, quando ele estava aqui, era o Criador pisando o solo da criação, era o Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Este Criador absoluto, Senhor de todas as coisas, pisou o solo da nossa terra, pisou a realidade da nossa existência. O Criador se tornou tocando a criação, vivendo em meio a tudo quanto havia construído, criado com a sua palavra. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele, o Verbo, tocou o solo da nossa terra. Ele, o Verbo, tocou o jeito do nosso jeito de ser. Ele passou a ter cheiro, ele passou a ter sentidos, ele passou a ter emoções, ele passou a ter as experiências que todos nós as temos. Repita essa primeira frase bem forte comigo. Quando ele estava aqui, diga bem forte sempre que aparecer essa frase. Quando ele estava aqui, não era somente o Criador que estava tocando o solo da criação, não era somente o autor da vida tocando a forma da nossa vida, mas ele era o poder que transforma a água em vinho, ele é o poder que multiplicava pães e saciava multidões, ele é o poder que andava sobre as águas, ele é o poder que acalmava tempestades ao ponto dos discípulos dizerem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o poder que controlava as migrações dos peixes e fazia com que uma pesca vazia de uma noite inteira se tornasse uma pesca maravilhosa no amanhecer do dia. Ele era aquele que controlava a natureza, porque quando ele estava aqui, diga comigo, quando ele estava aqui, fazia com que cegos voltassem a ver, fazia com que surdos ouvissem, fazia coxos andar, fazia encurvado
há 12 anos se erguer de novo, fazia com que leprosos fossem restaurados, fazia com que os enfermos fossem curados, fazia até morto ressuscitar, quando ele estava aqui. Ele exercia poder sobre todo o mundo da biosfera, sobre todos os organismos vivos. Ele exercia poder sobre a saúde, sobre todos os sentidos vivos. Ele estava aqui. Quando ele estava aqui, não controlava somente a natureza, não controlava somente a biologia, mas ele controlava também as emoções dos homens, porque não há nada tão prisioneiro para o ser humano quanto as suas próprias emoções. Não há nada que enclausure mais um ser humano do que as cadeias emocionais, do que as correntes emocionais. Quando ele estava aqui, ele fazia os possessos pelos espíritos imundos se tornarem livres. Ele fazia com que prisioneiros de psiquismos e de transtornos emocionais voltassem a ser livres de coração, de alma e de emoção. Quando ele fazia com que culpados se sentissem livres. Quando ele fazia com que os escravos do pecado se tornassem livres das amarras do pecado. Quando ele estava aqui, ele exercia poder sobre a alma humana, sobre as emoções. Quando ele estava aqui, ele disse que seria perseguido, ele disse que seria rejeitado, ele disse que seria caluniado, ele disse que seria preso, ele disse que seria julgado, ele disse que seria condenado, ele disse que seria morto, ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Quando ele estava aqui, ele disse que romperia os grilhões da sepultura, ele disse que subiria ao céu. Quando ele estava aqui, ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador, o Espírito Santo, que vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Quando Ele estava aqui, Ele disse que nos daria este Consolador para estar para sempre conosco. Quando Ele estava aqui, a sua palavra se cumpria. Diga isso firme comigo. Quando Ele estava aqui, a sua palavra se cumpria, porque ele disse: pode passar os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, não se deixará de cumprir nem um iota, nem um tio da lei. A minha palavra não voltará para mim vazia, diz o Senhor dos Exércitos. Ela cumprirá aquilo para o qual eu a enviei, e o Espírito de Deus envia a sua palavra para o seu coração aqui hoje, porque quando ele estava aqui, a sua palavra se cumpria. Diga isto comigo: porque quando ele estava aqui, por isso ele disse em Mateus 28, versículo 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando ele, este é o problema, quando ele estava aqui, estas coisas aconteciam. Quando ele estava aqui, as maravilhas aconteciam. Quando ele estava aqui, as enfermidades fugiam. Quando ele estava aqui, os prisioneiros emocionais se tornavam livres. Quando ele estava aqui, a sua palavra se cumpria. Mas você não está aqui por acaso, porque até agora você ouviu quando ele estava aqui. Agora eu quero que você diga: quando ele está aqui. Diga bem forte: quando ele está aqui. Onde é que Jesus está?
Ele está aqui neste lugar, porque a sua palavra não volta vazia, e Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles, e Ele está presente nesta congregação, Ele está presente juntinho de você, Ele está presente ao seu lado, Ele está presente no rosto do seu irmão, não quando Ele somente estava aqui, as coisas aconteciam, mas as coisas acontecem hoje, nesta manhã, neste lugar, porque Ele está aqui. Ele mesmo afirmou isso em Mateus 18, versículo 20, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali no meio deles. Olha assim para o seu lado. E você que é igual a Tomé, só acredita no que vê, disse, por que o pastor mandou eu olhar para o meu lado? Para você desacreditar do que vê e passar a andar pela fé. Não precisas tu dizeres como Tomé, eu só acredito se eu puser a mão na mão dele e a mão no lado dele. Jesus disse, bem-aventurados são os que não viram e creram. Quando Ele estava aqui, maravilhas aconteciam aqui na terra, mas hoje Ele não está somente lá no céu, Ele está presente neste lugar, Ele está cuidando do seu coração, das suas emoções, Ele sabe das suas lágrimas, Ele sabe das suas dores, Ele sabe das suas aflições, Ele sabe das suas angústias, Ele sabe das suas decepções. Quando Ele está aqui, o céu se abre, o inferno estremece e coisa nova acontece, porque Ele está aqui. E quando Jesus está presente, pecadores se arrependem, enfermos são curados, homens aprisionados são libertados, os encarcerados de alma são libertados, porque se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, porque Ele, diga forte, porque Ele está aqui. Chega de lamentar, de murmurar, de reclamar, de botar a culpa em tudo que é de desgraça na sua vida, colocar a culpa nos outros. Não faça mais isso, porque Ele... Não reclame mais da vida, nem dos problemas, nem das dificuldades, porque você vai vencer todos eles, porque Ele está aqui. Não se assuste com os medos ou as ameaças dos outros, não se desespere com as crises que vêm na vida de muita gente, porque Ele está aqui, Ele está na sua vida para curar suas enfermidades, para libertar você do seu cativeiro, para trazer esperança onde não há esperança, para trazer vida onde não há vida, porque Ele, então diga bem forte, porque Ele está aqui. Bendito seja o nome de Jesus, Ele está na sua vida hoje e para todo sempre. Vamos louvar ao nome do Senhor. Enquanto cantamos, eu senti no coração da gente cantar outra vez aquele último hino, Carmen, por favor. Aleluia, aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Você está linda, filha. Deus te abençoe. A mulher mais linda do meu bispo. Vamos ficar em pé, amados, adorar ao Senhor Jesus que está aqui presente. Bendito seja o nome do Senhor. Transforme o choro em alegria, transforme a dor em saúde, transforme as cadeias em liberdade, porque Ele está aqui. Então adore aquele que está aqui presente nesta noite, nesta manhã. Aleluia.
Queridos, nós vamos agora ter um momento do ofertório. Todos estão convidados a participar deste momento de culto. O ofertório e a entrega dos